Yeah! Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui. Tem um nome aqui, isso aqui que a gente está fazendo? Uma gravação especial aqui na Café e Prosa. Os melhores do ano aí do Café e Prosa Literatura. Melhores do ano? Não peguei livros do ano, mas tá, enfim. Melhores Era pra leituras ser do livro ano. do Não, ano? é melhores leituras do ano. Vocês entenderam? Não. Aqui, o grande André Tim, homem maravilhoso, um homem que tem pé em Bagé, mas que na verdade é porto-alegrense. E mora em Chapecó. Mora em Chapecó, uma cidade maravilhosa também, que não tem praia, divisa do Rio Grande do Sul. Muito longe da praia. Visite Chapecó, Arena Condá. E André está aí, grande finalista do Prêmio São Paulo, em Modos Inacabados de Morrer, e autor de mais de 6 livros. Você tem? Não, acho que... Bom, se contar as coletâneas, acho que dá uns 6. Então tá. Por aí, Olha, por aí. Viu? Eu acerto tudo sempre. E aqui o Rodrigo Tavares, o homem careca, barbudo, óculos, um estilo único, maravilhoso, que... Enfim. Todo mundo já conhece. E eu, o Fernando Rich aqui, um chatice sempre. Seu amor habitual. Vamos falar de literatura, falar de livros em geral, os melhores, os piores. Eu não tinha dicas, então eu trouxe umas... Tenho dicas, mas dicas negativas também fazem parte para tu não ler algumas coisas que estão por aí. Vou começar com quem? Rodrigo, tu começa, que tu é um cara bom de dicas. Começar que sou de casa já. Então, guris, eu tô trazendo um livro do Marcelino Freire. Ele é um autor que eu já conheci há algum tempo, mas dele é alguns contos esparsos dele. E esse ano, no Fest Poa Literária, eu tive contato pessoal com ele, fiz uma oficina de um dia, só uma oficina curta, só que eu conheci o método e o jeito que o Marcelino pensa da literatura contemporânea. Ele é um cara que ele respira a contemporaneidade na sua literatura, e aquilo me deixou feliz, me deixou contagiado. Acho que ele escreve os livros, não me desmarca essa parte. Não vou desmarcar. Ele escreve os livros de uma forma bastante peculiar, e alguns exemplos que ele dá e algumas sugestões que ele dá eu peguei pra mim. Se a gente não achar uma palavra para algum livro, a gente inventa essa palavra. Se a palavra não é exatamente o sentido que o dicionário diz que é, no nosso contexto a gente inventa que o sentido é aquele. Porque ele quer muito que o escritor ele se libere, ele deixe aflorar a sua criatividade para não ficar devendo satisfação para dicionarista. E é algo que a gente às vezes passa. Por exemplo, eu lancei o Andarilhos esse ano, e aí uma pessoa que é dicionarista ali, que sei lá, não sei se ela escreve... Dicionarista, existe essa palavra? Ou tu inventou também? Não, eu inventei, no nosso contexto ele funciona. Você tá falando em neologismo... Aí a pessoa me disse: Rodrigo, eu gostei muito da capa do teu livro, mas Andarilhos andam de pé, não andam de cavalo. Só que no Rio Grande do Sul eles andam de cavalo, então tipo, eu tô um pouco me lixando. De a cavalo. É de a cavalo. Então, não, correto, só é a cavalo. Tem pessoas que e a gente nota muito isso, assim, que vem ao mundo não para produzir, mas para querer achar defeito nos negócios dos outros, em vez de estar procurando corrigir seus próprios textos. Então, para mim foi um pouco libertador esse ponto de vista do Marcelino, de que a gente está escrevendo ficção e a gente pode escolher as coisas que vão funcionar na nossa ficção, mesmo que elas não funcionem pro dicionarista, pro dicionário. Então eu acho muito fantástico as dicas dele. Então eu estou trazendo o Amar é Crime, que é uma coletânea de contos ultra contemporâneos sobre amor e sobre as visões do amor nos tempos atuais. Vou ler então só um trechinho para a gente se aproximar. Da mesma forma que você dá o pão à mesa, dá a mão, um abraço, da mesma forma que você dá um aviso, um acorde dá um choque, um chute, um salto, da mesma forma que você dá uma carona, um passo, dá uma força, um recado, da mesma forma que você dá uma bronca, um tapa, dá um duro, dá uma gravata, da mesma forma que você dá a luz a uma ideia, dá um golpe numa festa, dá uma forma, que você dá uma rosa, um beijo, dá uma bala, uma moeda, da mesma forma que você dá boa tarde, boa noite, boas-vindas, e assim por diante. Então vocês podem ver que ele é um cara que brinca com a linguagem e tira a gente de uma zona de conforto. E escritores, as palavras são a nossa ferramenta, né? Então eu gosto muito dessas pessoas que procuram esculpir o seu texto com a força de cada palavra que ele coloca ali. Nenhuma palavra dele está atropelanada nesse livro. Então eu recomendo para vocês
Amar é Crime, do Marcelino Freire. É interessante que é muito cadenciada a prosa dele, assim, Exato, parece quase musicado. Ele acredita muito no ritmo, ele fala muito no ritmo. Porque ele gosta de. Ele diz que o nosso livro ele tem que ter movimento, ele tem que começar com uma cena de movimento e com ritmo, é uma pulsão. Ele fala muito em pulsão, que é um termo do Raimundo. Raimundo Carreiro, pode ser? Raimundo Fagner. Do professor. O Raimundo. Agora me perdi. Raimundo Fagner, Borbulhas de Amor. Raimundo Carreiro. Carreiro, né? É. Então, que ele tem um livro, Segredos da Ficção, e ele é um dos brasileiros que eu acho que precursores assim em escrever sobre a escrita criativa. E ele trata desse tema da pulsão, da necessidade do nosso texto ter ritmo e ter pulsão. Então eu conheci esse ponto de vista do Marcelino em 2017, então não podia deixar de indicar para vocês um livro desse autor. Fine. Esse Viu? daí? Poliglota. Tamo... André, Bom, começa com o que aí, mano? eu queria recomendar esse livro aqui, As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez. Essa aqui é uma autora argentina e é o primeiro livro que eu li dela, mas já virei fã, assim, porque é muito bom. Então é uma coletânea de contos e o interessante, assim, é que daria para dizer que é um livro de contos de terror, mas não necessariamente um terror assim no sentido de literatura de gênero, porque não é um terror clássico assim. Então o que ela faz? Ela pega, são todos contos, a maioria deles ambientado em bairros pobres assim de Buenos Aires, que ela é argentina, e ela pega essas coisas assim do mais cotidiano possível assim, subverte e transforma em coisas que não é que ela transforma em assustadoras, são assustadoras já, mas ela consegue escolher o jeito, as coisas certas para falar, para narrar, e de um jeito que deixa tudo muito assustador, assim, né? E então ela consegue esse efeito de assustador do livro? consegue total, assim. Eu acho que esse é o grande desafio do terror, né? Não cair no banal, né? É não cair no banal E e no conseguir, clichê, evitar o conseguir clichê. surpreender o leitor numa cena, porque eu acho que o terror tem muito disso, é de surpresa também, né? É a atenção para chegar na surpresa. E quem não souber executar isso... É difícil, né? É difícil. E é interessante, assim, porque outra coisa que me chama a atenção nela, assim, que eu acho que é essencial no contista, ela sabe o momento exato de acabar o conto. Porque às vezes tu vê autores, assim, que são contistas que, quando tu vai pegando uma certa experiência, assim, como narrador, tu sabe meia hora que tem que parar, né? E tu vê, assim, que às vezes na inexperiência, o cara segue no conto e tu fala assim, putz, se tivesse acabado aqui era perfeito, e todos os contos dela acabam no lugar exato. Então eu vou ler só um pedacinho aqui de um dos contos, que se chama A Casa de Adela. E aí ela começa apresentando um personagem. Todos os dias penso em Adela, e se durante o dia não aparece sua lembrança, as sardas, os dentes amarelos, o cabelo louro, fino demais, o coto junto ao ombro, as botinhas de camurça, ela volta à noite em sonhos. Os sonhos com Adela são todos diferentes, mas nunca falta chuva, nem faltamos meu irmão e eu, os dois parados diante da casa abandonada, com capas amarelas, observando os policiais do jardim que falam em voz baixa com os nossos pais. Ficamos amigos porque ela era uma princesa de subúrbio, mimada em seu enorme chalé inglês, inserido em nosso bairro cinzento de Lanús, tão diferente que parecia um castelo e seus habitantes, os senhores, e nós, os servos, em nossas casas quadradas de cimento, com jardins raquíticos. Ficamos amigos dela porque ela tinha os melhores brinquedos importados, que seu pai trazia dos Estados Unidos, e porque ela organizava as melhores festas de aniversário a cada 3 de janeiro, pouco antes do dia de Reis e pouco depois do Ano Novo. Vou só pular para uma outra parte aqui, porque ela começa a explicar por que a menina não tinha o braço. Mas sobretudo ficamos amigos dela, meu irmão e eu, porque a dela só tinha um braço, ou talvez fosse mais exato dizer que lhe faltava um braço, o esquerdo. Por sorte não era canhota, faltava-lhe desde o ombro. Tinha ali uma pequena protuberância de carne que se movia, um fragmento de músculo, mas não servia para nada. Ela não se importava, nem sequer queria usar um braço ortopédico, gostava de ser observada e nunca escondia o coto. Se via a repulsa nos olhos de alguém, era capaz de esfregar-lhe o cotoco na cara ou sentar-se muito perto e roçar o braço do outro com seu apêndice inútil, até que a pessoa estivesse humilhada e à beira de lágrimas. Pessoal, um segundo. Olha aqui, chegou. Que merda, hein? Um brinde. Um brinde aí, literatura, 2018. Um brindou com o cara aí. Calma. Bico seco. Tá. Seguindo, André, vamos lá. Continuando, mais uma coisa que eu queria falar aqui sobre o livro da Mariana Enríquez é que é interessante
ela faz muito bem ancorar as histórias em fatos reais que aconteceram e aí construir ficção a partir disso, né? Porque isso ajuda a dar Sim, com certeza. um laço muito interessante para a ficção, né? E ela faz isso com um conto que é genial, que se chama Pablito clavou um clavito, uma evocação do baixinho orelhudo. Esse baixinho orelhudo é considerado o primeiro serial killer da história da polícia argentina, e isso em 1800 e tanto, e ele só matava crianças. Então o que ela faz? Ela cria um conto que é baseado nessa história real, só que o personagem desse conto é um cara que faz excursões por locais de crimes em Buenos Aires. E aí esse cara, um dos crimes que ele narra é o desse baixinho orelhudo, e aí o cara começa a ter visões desse assassino durante as turnês que ele faz ali, e aí tem toda uma relação que o cara também teve um filho agora, então ela vai construindo e costurando assim as duas histórias, e eu acho que faz isso assim de um jeito muito bom. Então recomendo demais esse livro aqui, certeza que foi um dos melhores que eu li esse ano. Muito bem, muito bem. Bom, como eu falei, eu trouxe livros diferentes. A gente sempre faz uma avaliação literária, Sim. se é que vocês me entendem. Então eu trouxe livros mais técnicos eu vou esconder o de baixo aqui para o pessoal não pegar a surpresa para depois. É de não ficção, exatamente. Esse aqui, se bem que é lido, não tá ruim. Esse aqui é do Edward Said, Questão Palestina. É um tema que eu acho que muitas pessoas são muito interessadas, tu mesmo falou, né, Rodrigo, Sim. que sempre quis entender essa questão de Israel-Palestina, tentar entender o que é a nação palestina, o que é o Estado de Israel. E eu sou muito... Porque eles estão brigando há 2000 anos, né? Ou mais, sei lá. Mas há 2000 anos, vírgula, né? Sim. Isso aqui dizendo que eu não sei, pode ser até pois 100 anos. Né? Essa aqui é a grande explicação. O Estado de Israel existe desde 1947 e foi sancionado pela ONU. Tem até um boato, isso eu nunca encontrei. Eu sou um cara, eu pesquiso bastante sobre o assunto, eu compro todos os livros sobre o assunto. E esse aqui é o melhor de todos, para quem quer entender o que é nascer na Palestina, ser expulso do próprio país, ter que viver em outra nação e buscar essa identidade a vida inteira e tentar buscar com dignidade também para um povo aí que sofre bastante até hoje lá na Palestina. E obviamente o Edward Said, ele nasceu lá, saiu, foi morar em Londres, em vários lugares, se formou em literatura e ele escreve com precisão aqui pelo lado palestino, mas dá para entender bastante que tem muito imparcialidade no que ele relata aqui e no que ele explica para as pessoas. Então assim, eu recomendo bastante para quem quiser entender. É uma leitura fácil, uma leitura até emocionante em certos pontos, né, para compreender o que realmente se passa lá desde o princípio, desde antes da criação do Estado de Israel em 1947, desde quando começou o movimento sionista, quando a Palestina ali era tida como, digamos, uma nação selvagem, uma nação meio, né, sem como é que eu vou dizer, governo, que era governado pelo Império Otomano. Então quem quiser entender bastante, eu recomendo esse livro. Depois, claro, pesquise outros atores, porque quando a gente está falando de história, quando a gente está falando de assuntos polêmicos, é muito bom pesquisar outros autores aí. Os dois lados. Os dois lados da história, exatamente. Então fica a dica aí para quem quiser compreender e entender um pouquinho o que acontece no noticiário aí, porque que alguns são chamados de alguma coisa, outros de outra, e às vezes a gente fica... a gente toma partido sem saber muito bem o que aconteceu. Então, Edward Said, Questão Palestina, fica a dica. Leiam tudo desse cara. Esse cara é muito bom, morreu em 2003 e faz falta para a humanidade. Rodrigo. Vamos lá então. É mais uma autora, essa aqui é a Ana Mariano. É uma autora gaúcha, acho que vai cair, né? Não, deixa comigo. Uma autora gaúcha que eu conheci no livro de estreia dela. Não precisa. A gente conheceu ela no livro eu conheci ela no livro de estreia que se chamava Atado de Ervas. Ele foi finalista do Prêmio São Paulo, acho que 2012, não tenho certeza. E é uma autora que ela bebe nas mesmas fontes que eu. Ela procura retratar o regionalismo, o interior do Rio Grande do Sul. Então, Atado de Ervas, ela fez o livro da Ana Mariana, A Moda Érico Veríssimo, A Moda, o Tempo e o Vento. Um livro muito bem construído, com histórias muito bem costuradas. E não à toa, ela chegou na final desse importante prêmio, né, do nosso cenário literário brasileiro. E eu estava muito ansioso para ver a continuação da carreira dela, para ver o que ela vinha escrevendo. Ela demorou 5 anos ali para produzir.
e ela lançou esse ano o Pra Amanhecer Ontem. Esse livro aqui, Feg, foi o livro que eu mais fiquei tempo esperando pra pegar um autógrafo. Foi lá num shopping de Porto Alegre, eu cheguei e fiquei meio assustado, até porque eu fiquei 2 horas e pouco numa fila para conseguir pegar um autógrafo dela. Então ela é uma autora que ela é muito querida pelas pessoas de Porto Alegre e não é troco de nada. Eu fui ali, conversei com ela, ela me atendeu super bem, aí a gente manteve contato ali pelo Facebook, ela é uma queridona. Então eu vou indicar para vocês o Pra Amanhecer Ontem, que é um livro também se passa no interior, se passa durante a ditadura militar, conta basicamente a história de 4 irmãs, que tem um pai que ele é citado toda hora no livro, mas é um pai totalmente ausente. Então o personagem pai a gente fica sabendo só pelos acontecimentos, por onde ele foi, por onde ele estava, por que ele fez, mas ele fisicamente ele não aparece no livro. E aí entrelaça essas histórias que trazem os dramas e problemas que todas as famílias têm. Então, muito embora seja um livro regional, ele não chega a ser regional, mas se passa no interior do Rio Grande do Sul. Mas é um livro que ele é universal porque ele trata de problemas universais, problemas familiares, casamentos mal escolhidos, famílias construídas em cima de castelos de areia. Então acho que é um livro muito interessante. Eu escolhi um trechinho porque ele é um livro contado a 3 vozes praticamente. E uma das partes do livro, eles se chamam todas anotações para romance, que seria a mais nova delas escrevendo um romance ali pela uma personagem a mais nova da história, escrevendo um romance depois sobre a família. Então ela tem as anotações para um romance. Na manhã em que Miguel se sentou quase grudado em mim, num degrau da escada do colégio, a primeira coisa que senti foi que meu rosto pegava fogo. Não era justo, só as loiras ficavam assim, cor de goiaba madura. Comigo, acontecia quase nunca. É que naquele dia ele sentara perto demais, só isso. Gostava dele, mas não o suficiente para ficar vermelha. Era 2 anos mais velho, paulista, e também era judeu. Nenhuma dessas condições sendo realmente importante. Ficaria 1 ano em Boca do Monte, o pai ensinando filosofia do direito na universidade, ele, por não ter alcançado vaga na faculdade de São Paulo, repetindo o último ano do colegial. Sendo judeu, estava dispensado das aulas de religião, mas para não ficar sozinho e pedira para assistir. A irmã consultara a madre e ela permitia. Isso, por incrível que pareça, nos aproximou. Ambos éramos apaixonados pelo Antigo Testamento. Naquela manhã, lembro que tivemos prova. Miguel e eu terminamos antes e saímos para o corredor. E foi assim que tudo começou. Ele é um livro construído de uma maneira delicada. A Ana Motim, a Ana Mariano, ela tem um jeito muito típico, muito dela de escrever as histórias. E esse livro eu fui no sarau elétrico ali em Porto Alegre, e ela leu alguns pedaços do livro. E ele é um livro que, por envolver 4 irmãs e suas descobertas, tem muitas cenas de sexo. E ela é uma senhora, eu acho que ela, se eu não me engano, é uma advogada aposentada, assim. E ela mesmo lendo as cenas, a gente via que ela ficava constrangida, então era um troço bonitinho, viu? Porque ela lendo e ela fazia, meu Deus, aí ela mostrava pros parentes, pros amigos, pra ver se o livro não tava ficando pesado demais. Então ela tem toda essa preocupação, porque ela é uma avó, né? Então, e não ficou pesado demais, é um livro que merece ser lido. A Ana Mariano é uma autora que merece ser conhecida e espero que ela tenha uma longa e próspera carreira aí. Fiquem com essa dica do Pra Amanhecer Ontem. Leiam. Deu? Estamos no ar? Estamos de volta? De volta! De volta de novo. Tomei 3 goles de chopp aqui, já tô assim, maravilhosamente bem. Muito bem. Seguindo aqui o processo... Tá ok aí, diretor? A diretora tá perdidaço aqui. A Simone, nossa diretora. Estamos aqui, ó. Meu segundo livro. Amados. Esse é bom. Rapaz, isso aqui é uma obra. Se chama América Debilitada, de Donald J. Trump. Tá? Esse livro aqui é uma obra de arte. Te mostra a cara dele para as A pessoas. cara tá brabo. Não, detalhe, ele explica no livro por que ele tá com essa cara brava aqui. Ele podia colocar ele sorridente, que ele é uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa de bem com a vida. Ele bota essa cara braba aqui pra dizer que ele está sério, está preocupado. Tapado de alto bronzeador. Isso, e sabe sei lá o que. Enfim. Esse livro aqui é um livro que tu perde muito tempo lendo ele, porque é chato pra cacete. E ele não acrescenta absolutamente nada na tua vida. Tu leu todo? Todo. Porque como... Toda vez que eu começo um livro eu acabo. Não importa. Porque como todo político demagogo, ele fala que
as coisas estão ruins, precisam melhorar. Basicamente por isso, né? Nós temos que fazer algo melhor para isso. Mas eu gosto muito, eu separei um detalhe aqui que é o currículo de Donald Trump, que ele fala assim, ó, Donald Trump constrói edifícios. Donald Trump Ele mesmo escreveu isso. Exatamente. Donald Trump faz campos de golfe magníficos. Donald Trump realiza investimentos que geram empregos. Olha aí, ó. E Donald Trump também gera empregos para imigrantes legais e todos os americanos. Pô, esse aí é o cara. É. Só que o mais legal desse livro, de todos, é que no final dele existe, sei lá, umas 15, 20 páginas em que eles descrevem cada campo de golfe feito por Donald Trump. Não. E detalhe, essa é o maior trunfo durante todo o livro dele, é explicar que toda vez o assim, por clímax do exemplo, assim, livro. ó, por exemplo, assim, tá falando sobre a economia americana, ele fala assim, eu construo campos de golfe magníficos, construí em Mar-a-Lago um campo de golfe que nunca ninguém viu. Eu construo campos de golfe na Irlanda, todo o capítulo importa sobre o que ele está falando. Donald Trump sempre evoca seus campos de golfe e seus edifícios. São, claro, obviamente, coisas muito legais, né? Um cara que consegue fazer campos de golfe magníficos pelo mundo, prédios pelo Ele te mundo. convenceu que ele era um bom sujeito, capaz de ser presidente? Não, para ser presidente não. Convenceu que ele sabe que construir edifício de ganhar dinheiro. Bom escritor, pelo menos? Nem isso. Tá bem revisado. Quer dizer, mas o livro inteiro, do início ao fim, parece um grande discurso do Trump. Então tinha momentos que eu começava a ler com a voz dele, fazendo um biquinho assim. Então eu li o livro fazendo assim e tentando ler inglês assim na minha cabeça. É o Trump do Twitter. É uma porcaria o livro. Porque Resumo. ele fica tentando enaltecer as coisas que ele fez o tempo inteiro. Ele não dá soluções para absolutamente nada. Com exceção de 1 ou 2 pontos durante o livro, agora que eu não vou me recordar qual foi, acho que foi questão sobre mercado financeiro também, mercado especulativo, que ele também ganha dinheiro com o mercado especulativo, mas então ele fala um pouco sobre financiamento de campanha, isso também positivamente, porque ele queria que as pessoas, essa coisa de empresas doarem para campanhas e depois tu fica refém dessas empresas pelos seus interesses. Mas são exceções dentro do livro, porque o livro inteiramente ele está falando dos seus campos de golfe, seus edifícios, não importa sobre o que ele está falando, a não ser quando ele fala sobre imigrantes ilegais, que ele fala que tem que construir um muro e... Tá escrito isso, não é só discurso. Tá escrito. Agora, esse negócio do especulativo é um negócio até antiético, né? Ele sendo presidente dos Estados Ele Unidos, faz as ganhar bolsas dinheiro. cair e aí ganha de compra baixo e no outro dia ele anuncia aqui alguma ele não, coisa. lembra, isso aqui, ele não era presidente dos Estados Unidos. Né? O livro acaba... Ok, certo. A última Saiu coisa, antes. a última coisa que ele escreve, porque depois é um autor, ele fala assim, ó... Não. É realmente no comentário, ó. A última frase do livro é: em 16 de junho de 2015, Trump anunciou oficialmente sua candidatura para a presidência dos Estados Unidos. Essa é a última frase do livro. Claro, e depois tem uma lista de todos os prédios que ele construiu que levam o nome Trump pelo mundo afora e seus campos de golfe, inclusive o Trump Tower Punta del Este, Olha aí, aqui no nosso maravilhoso O mais próximo de Uruguai. nós. Os mais próximos de nós. Aqui a gente Tirar pode- foto lá em Punta, os amigos que estão em Punta. Tá muita gente, né? Tá todo o Bagé lá. Pra quem não sabe, amanhã é Réveillon, meu amigo. Virado do ano. O Bagé está em Nossa, peso você tá em vendo Punta. isso aí Nós estamos aqui. já em 2018, mas a gente tá gravando antes. A diretora Simone tá dando o canatório. Ah, é bom, olha aqui, ó. Então é isso aí. Eu não vou dizer não leio, eu sempre digo assim, não gosta de uma pessoa, não gosta de alguma coisa, não gosta de uma ideia, não refute a ideia antes de conhecer a questão. Então eu peguei e comprei um livro do Trump, é isso, as ideias dele para não só para os Estados Unidos, para o mundo, né? Mas tem uma ideia muito perigosa aqui, porque ele sempre fala da América grande de novo. Ele sempre fala: a América tem que ser o maior país do mundo, a América tem que subjugar os outros, a América não sei o quê. É um papinho perigoso, sabe? certeza. É uma coisa não muito comunitária, é uma coisa não muito assim, tipo, nós temos que levar vantagem sobre todos os outros e os outros que aceitem isso. Tipo a negociação do lateral Edilson com o Cruzeiro. When I see you again. Que eu não aceito. Era isso. Essa aqui é a minha segunda indicação, se chama Enquanto os Dentes, do Carlos Eduardo Pereira. E antes de tudo eu queria recomendar a Todavia, essa aqui é uma editora nova que surgiu agora em 2017, um grupo de editores saiu da Companhia das Letras
para montar a própria editora e montar a Todavia. Acompanhe essa editora porque vale a pena, os caras assim, apareceram muito em 2017 e só estão publicando livro bom, então acompanhe que vale a pena. E a gente está postando neles para os próximos prêmios, né, André? Exatamente. Estão fazendo uma seleção muito legal, um trabalho de curadoria diferenciado. Exatamente, eu acho que ao que tudo indica deve vir muita premiação para essa editora porque as publicações estão realmente muito boas. E esse romance aqui especificamente do Carlos Eduardo Pereira, Enquanto os Dentes, ele é um romance curtinho, menos de 100 páginas, e só que uma prosa muito ágil, assim, muito precisa, e ele conta a história do Antônio, que é um cadeirante. E o cara, assim, o que acontece? O romance se passa na trajetória, porque o cara tem que se mudar, né? Então ele precisa pegar uma balsa para fazer uma travessia, ele vai morar com o pai dele, que inclusive é um pai que ele não vê há 20 anos. Então o romance se passa exatamente nessa trajetória do momento em que ele precisa pegar a balsa até chegar em casa. E nesse trajeto ele vai rememorando coisas que ele lembra da vida dele, e coisas que ele lembra inclusive de antes do acidente, né? Porque ele se tornou cadeirante depois de um acidente de carro. E, enfim, aí o cara vai passando por uma série rememorando uma série de dificuldades e, enfim, preconceitos e coisas difíceis pelas quais um cadeirante passa. E nisso ele vai relembrando coisas da vida dele, assim. Então, é uma prosa muito... puxa muito pro social, assim. O interessante é que ele consegue, pelo ponto de vista narrativo que ele consegue construir, ele coloca a gente quase como se a gente estivesse na perspectiva da cadeira de rodas, assim, né? Então, é interessante que você vai percebendo coisas assim que... Empatia. E que só um cadeirante pode perceber mesmo, né? Coisas que estão mais na altura da vista, assim, do chão, obstáculos que ele vai passando. Então, pra mim é um livraço, assim, recomendo demais, esse Enquanto os Dentes aí do Carlos Eduardo Pereira. Bacana, legal. Muito bem, vamos encerrar Encerrando com Cadê? nossas apresentações. Então tá. Aqui o André trouxe umas novidades. Eu e o Feg vão indicar pra vocês, eu já estou enjoado. Mas comprem aí o último exemplar do Andarilhos aqui na o Café e último? Prosa. Aqui é o último. Primeira edição esgotou. Best Quem seller. quiser, é o último best-seller regional do interior. Ou seja, só tem eu mesmo do regionalismo, então não tem outra alternativa. Bora lá! E cuidado com o sal aí, né? Comprem, etc. Eu vou dizer. Leiam. Me xingue depois. Me xinguem. Falem mal da Anitta. Ou me xinguem porque eu falei mal da Anitta. Coisas Se assim. se ofenderem, a gente já avisou, né? Se ofenderem, tá avisado. E compre aí, ainda tem uns exemplares aí pra Bom, encher o saco do outro. Vai. eu recomendo o meu romance, O Modos Inacabados de Morrer, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Tem exemplares à venda aqui no Café e Prosa. Recomendo ainda duas novidades. Aqui uma coletânea de contos em homenagem ao autor Horácio Quiroga, saiu pela editora Moinhos. E tem vários autores, dentre eles eu participando com um conto. E finalmente recomendo Nós Outros, que também é uma coletânea de contos. E são 20 autores e 20 países da América Latina. Cada autor foi convidado a escrever sobre um desses países. E para mim ficou a República Dominicana. Então todos eles têm a venda aqui no Café e Prosa. E esse aí tem a... Tu não é o capista desse livro também? Exato, eu também fiz a capa desse Olha aqui. aí, ó. O cara é multitalentoso. Então, me diz uma coisa. Por que a República Dominicana? Porque Falasse dos Jogos Olímpicos. não eram os autores, Não, não eram os Jogos autores que Olímpicos escolhiam, era Era coisa. Então tu diz assim, puta, República Dominicana. Deixa eu falar do PAN. Foi na República Dominicana? Não, Santo mas não Domingo, é a Santo propaganda Domingo aquela era que... Não é republicana. Santo Domingo. Na República Dominicana? eu acho que é. Eu não lembro se a propaganda da República Dominicana é aquela que o cara tinha os títulos e aí ele tinha não sei quantas Miss Universo, não? Não, Era- aquele é Venezuela. Ah, Venezuela que é uma indústria mas não vem de o cara. Miss Universo. Não vem o cara. É uma indústria mesmo. Vamos acabar, o cara tá Acabou, 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 tchau!